Olá, amigos da TV Atualidades do Direito, tudo bem? Nós estamos com o professor Spencer e vamos tratar um pouquinho acerca do aviso de blitz nas redes sociais. Tudo bem, professor Spencer? Oi, Saulo, tudo bem? Boa noite, amigos do Atualidades do Direito. Ok, professor. O primeiro questionamento que eu faço esclareça para nós, professor, sobre o pedido da AGU e da Justiça acerca das redes sociais e microblogs e no que refere-se às blitz policiais, professor. Meus caros, trata-se de uma assustadora notícia que foi encaminhada a gente pelo Atualidades do Direito, no sentido de que a Justiça de Goiás, a Justiça Federal de Goiás, está julgando um pedido feito pela Advocacia Geral da União no sentido de pedir que as contas de Twitter sejam imediatamente suspensas, até mesmo sem o contraditório, quando elas sejam utilizadas para avisar sobre a ocorrência de uma blitz no trânsito daquela região. No mesmo sentido, a Justiça do Espírito Santo, pedindo para que as contas das redes sociais que informem blitz de lei seca no estado do Espírito Santo, que essas contas também sejam suspensas imediatamente. Então é disso que trata o que nós vamos conversar a partir de agora. Ok, professor. E na sua opinião, as blitzes elas são legais, professor? Há legalidade nas blitzes? Meu caro, esse é um tema muito polêmico. A letra fria da lei permite que blitzes, buscas pessoais, buscas em escritórios, buscas em residências, buscas em carros, essas buscas têm que ter ou um mandado judicial, ou então aquilo que a gente chama de fundada suspeita, que deve ser apresentado pela autoridade policial, pela autoridade pública em geral. O que ocorre é que as blitz são feitas de modo a desrespeitar esse mandamento jurídico. Então, o que ocorre com muita frequência é o uso das blitz como mecanismo de coação, de modo muito mais parecido com uma justiça, ou melhor, com uma sociedade não democrática, do que com a sociedade brasileira composta pela Constituição Federal. Então, a princípio, o desrespeito à justificativa fundada numa blitz ou desrespeito à apresentação de um mandado configura constrangimento ilegal por parte da autoridade policial ou até um abuso de autoridade. Então, muito cuidado para analisar as blitz, porque muito comumente elas são ilegais. Agora, o debate é o seguinte: será que uma pessoa, você sabe, né, a maior parte das pessoas hoje em dia tem celulares conectados à internet, e utilizam esse recurso ferramental para uma série de coisas. Por exemplo, existem programas que você escaneia, fotografa e escaneia um produto e você verifica qual é o preço desse produto mais barato, né? Você faz uma espécie de cotação imediata do preço desse produto. Você consegue verificar em tempo real, através do mapa, né, da geolocalização, do GPS, você consegue verificar imediatamente se existe ou não existe trânsito em algum local. Então, o uso das redes sociais e o uso do Twitter e da própria internet do celular acaba sendo muito interessante e muito dinâmico. O que houve aqui, todo mundo sabe que quando acontece uma blitz, o trânsito fica mais ou menos caótico e, evidentemente, uma blitz de lei seca tem como finalidade, obviamente, procurar e encontrar e apreender veículos de pessoas, multar também, veículos de pessoas que se encontram naquele nível proibido de alcoolismo. Então, o que tem acontecido é que as pessoas têm trocado informações através da velocidade das redes sociais, do Twitter e, obviamente, com o uso do celular, e uma informa a outra acerca dessas blitz, acerca dessas dificuldades de trânsito e assim por diante. Então, o que nós temos hoje é essa situação. A justiça, ou melhor, a administração pública, o poder executivo, mais propriamente a polícia, não tem gostado disso, porque alega que a função de uma blitz é uma função surpresa. E é isso que assusta um pouco. Num Estado democrático de direito, você ter surpresas. Já se questionou, inclusive, sobre aqueles aparelhos que alertam a existência de radares móveis. Já se debateu muito sobre o quanto os radares precisam ou não ter o alerta. Tem um radar aqui 100 metros, radares adiante. Já se chegou à conclusão que é necessário, sim, princípio da publicidade para se informar para o cidadão acerca de fiscalizações que podem os prejudicar. Então, se por um lado você tem a
a polícia incomodada pelo fato de que algumas pessoas conseguem evitar as blitz por conta desses alertas feitos por rede social, e até mesmo por Twitter, que é um microblog, né? Então o que se tem é um debate se de um lado é permitido, porque frustra um pouco o objetivo surpresa da polícia fiscalizatória, e de outro lado a liberdade da rede e a permissão e a velocidade que é a essência dela. Muito bem, professor. E na sua opinião, professor, a rede social ela auxilia a polícia? E se nós tivermos uma limitação na comunicação, pode haver algum prejuízo à sociedade, professor Spencer? Olha, pessoalmente eu tenho estudado o direito de internet e as repercussões da internet, tanto na sociedade quanto no direito. Eu tenho visto que, se essencialmente a rede foi feita para ter uma característica de liberdade, qualquer limitação a essa liberdade vai gerar automaticamente uma reação por parte dos usuários. A rede ajuda muito, bastante mesmo a polícia. Você tem hoje, desde o uso das etiquetas geolocalizadoras para encontrar objetos roubados, furtados, desaparecidos, o uso das redes sociais para encontrar pessoas desaparecidas, o uso das redes sociais, especialmente redes sociais, para auxiliar o combate de doenças, pessoas que precisam de doação. Você tem sempre um lado bom e um lado ruim. Nesse sentido, quando você pega uma coisa boa, na minha opinião pessoal, uma coisa boa que é a permissividade para que o cidadão, o transeunte em geral, seja alertado do que o espera. Não estou dizendo que a pessoa está de boa ou de má fé em relação à polícia, mas no momento em que a pessoa recebe esse tipo de informação, eu digo para você que ela aproveita essa informação de modo positivo. Isso auxilia bastante o cidadão. Nós não podemos partir do pressuposto de que as pessoas alertam as blitz porque estão querendo burlar a legislação. Você não pode partir de um pressuposto negativo. A justiça não pode partir do pressuposto de que somos culpados. E essa é uma notícia que me parece que parte do pressuposto que você vai pegar uma pessoa que tem, por exemplo, o intuito de alertar os colegas a desviarem de um trânsito ou de evitarem certos constrangimentos, porque a gente sabe que uma blitz é sempre um constrangimento. Você sempre passa numa blitz com um policial armado, apontando a arma diretamente para a sua cabeça ou para o seu corpo. Isso é um constrangimento desnecessário, é um abuso de autoridade. Então, você não pode partir do pressuposto de que a rede está sendo utilizada para burlar a justiça. Você não pode partir do pressuposto que a rede está sendo utilizada para que os bandidos escapem. Eu estou falando de bandidos, né, de uma forma genérica, errada, eu sei, mas para que as pessoas escapem da fiscalização. Não é isso. Não é o Estado que vai forçar, vai retirar direitos básicos constitucionais do cidadão e vai retirando esses direitos básicos, facilitar a sua própria vida fiscalizatória. É necessário que o Estado crie outros mecanismos que sirvam democraticamente para manter o papel de fiscalização. Então, o que vai acontecer vai ser uma coisa parecida com o que tem acontecido por parte de quando se debate aquela retirada do mega upload do ar, quando se debate a retirada da Wikipedia do ar, o que vai acontecer é uma reação. Então, se o Estado vai tentar impedir um uso justo, correto, adequado, essencial da rede, você vai retirar algumas estabilidades da lógica democrática e, assim, quem sabe o que mais pode ser retirado daqui para frente. Você não pode permitir nenhum passo de regresso a um Estado não democrático. Então eu acredito sim que um debate de retirada de contas de Twitter ou de contas de redes sociais vai ter um impacto muito negativo. E o primeiro magistrado que verificar isso, um pingo de conhecimento constitucional, imediatamente vai cancelar esse tipo de atitude, porque é inconstitucional, porque é democrática, porque é ilegal, porque é ilógica a essência da rede. Eu acredito que, então, atitudes nesse sentido são passos para trás numa sociedade democrática de direito. Ok, professor Spencer, muito obrigado. Nós do Atualidades do Direito agradecemos os brilhantes esclarecimentos, professor, e estamos aqui à disposição e contamos mais vezes com os seus esclarecimentos, professor Spencer. Obrigado. Maravilha. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, pessoal. Até já.